Como vocês podem ver pela minha camiseta, esse vai ser mais um daqueles vídeos onde o fanboy se mistura com o crítico. Porque tá chegando nos cinemas Jurassic World, O Reino Ameaçado, novo filme da franquia do Jurassic Park, e já deu pra perceber que essa é mais uma daquelas franquias que estão entre as minhas favoritas do cinema. Então roda a vinheta porque chegou a hora de falar desse filme. Pois é, a franquia Jurassic Park chegou ao seu quinto filme com um desafio: como continuar a história depois dos eventos do filme anterior, Jurassic World. Que trama eles poderiam criar para dar prosseguimento a essa franquia? Uma vez que eles não poderiam mais utilizar o parque funcionando, porque isso já tinha mostrado no filme anterior que não dava certo. Então não fazia sentido reabrirem novamente o parque depois de todos os ataques que ocorreram lá dentro. Também não podiam criar mais uma trama de uma expedição que vai acontecer na ilha depois que o parque está abandonado, porque isso também já foi feito lá na trilogia original, nas continuações Jurassic Park O Mundo Perdido e no Jurassic Park 3. Então qualquer um desses caminhos que fosse a escolha dos roteiristas estaria repetindo algo que a gente já tinha visto nos filmes anteriores. Eles precisavam inventar uma trama nova, inventar alguma justificativa que fosse, que levasse os personagens de volta para a ilha lá onde vivem os dinossauros. E eu acho que eles encontraram uma saída muito criativa. Isso trouxe um debate que, embora já estivesse presente lá no primeiro filme do Spielberg, o Jurassic Park, o primeiro, de 93, a questão de que a vida encontra meios de sobreviver, né? Que era inclusive o discurso do Ian Malcolm, que era o personagem do Jeff Goldblum, que volta agora nesse filme. Os debates que isso pode gerar na sociedade, entre ambientalistas e pessoas que defendem que não, que a raça humana está em primeiro lugar e que a existência dos dinossauros ameaça a existência da vida humana na Terra, então é melhor deixar que eles morram mesmo. Então isso gera um debate político interessante e que é o mote principal dessa trama. Nesse sentido, eu acho que a trama ela tá bem construída. Isso é um mérito do roteiro, que tem a participação do Colin Trevorrow, que foi o diretor e roteirista também do primeiro Jurassic World, porque ele foi o cara que ofereceu para o Spielberg essa ideia de uma nova trilogia de Jurassic Park através dessa nova roupagem, né, que a gente está vendo agora, Jurassic World. Dá pra ver que a ideia do Colin Trevorrow desde o início não era apenas para aquele filme que a gente viu em 2015, Jurassic World, que ele já tinha concebido uma trilogia, que ele sabia como aquela história ia começar, como aquela história ia se desenvolver e como ia chegar num desfecho que a gente ainda vai ver, né, no próximo filme da franquia que vai ser lançado daqui a alguns anos, mas que já existe um gancho muito bem construído nesse filme para ela. Mas esse não é um filme dirigido pelo Colin Trevorrow. Ele tem importância dentro do roteiro, ele é um dos produtores do filme junto com o Spielberg, mas esse filme eles convidaram para dirigir o filme o Juan Antonio Bayona, que é um diretor espanhol que foi lançado pelo Guillermo del Toro com o filme O Orfanato, que é um filme de terror excelente, um filme de assombração. E ele, por ter essa carga de filme de terror, ele traz de volta para a franquia, o Juan Antonio Bayona, o suspense, que era algo que estava perdido nos capítulos anteriores do Jurassic Park. A gente estava... Até mesmo o filme do Colin Trevorrow de 2015, o Jurassic World, privilegiava muito mais a ação e a aventura, mas o suspense, aquelas cenas que dão medo, que deixavam a gente mais agoniado, que tinha muito no primeiro filme da franquia, o Jurassic Park de 93, o clássico, e que era muito característico do Spielberg, ele está trazendo agora de volta. Ao mesmo tempo homenageando o estilo do Spielberg, mas sem deixar de botar a sua mão, sem deixar de botar o seu estilo. Ele faz do filme, principalmente no segundo ato de Jurassic World, um filme de assombração. Quando o filme passa a se concentrar mais dentro de uma mansão, é como se aquela mansão fosse assombrada por dinossauros.
E quando eu falo filme de assombração é no estilo, não tô me referindo exatamente a ter fantasmas, não é nada disso. Mas a forma como ele filma, por exemplo, apresentando a ameaça dos dinossauros através de sombras, criando climas soturnos, filmando os corredores da mansão como se aquela mansão fosse uma mansão fantasmagórica, como ele constrói os ambientes dentro dessa mansão, tudo isso remete ao filme de Casa Mal Assombrada, e esse eu acho que é um grande acerto do filme. Quer dizer, ele sai do filme anterior, que era um filme que era cheio de cenas grandiloquentes e cenários grandiosos e tal, e vai para uma coisa mais intimista, mas que funciona muito bem por conta da claustrofobia que o Juan Antonio Bayona consegue imprimir nesse filme. Então ele resgata esse clima de filme de monstro que em alguns momentos assusta, e isso é muito legal. Na verdade, esse filme não traz características apenas do Orfanato, o primeiro filme do Bayona, que é esse filme de terror que eu citei aqui anteriormente. Porque o Bayona, ele depois de ter feito o Orfanato, ele fez também, por exemplo, O Impossível, que é um filmaço de drama, que tem uma cena de abertura num tsunami que é impressionante, e dá pra perceber, por exemplo, até da forma como ele filma as cenas de ação, uma linguagem que ele apresentou lá no Impossível. Por exemplo, nessa cena do tsunami, tem uma cena nesse filme Jurassic World, que é uma cena aquática, uma cena de perigo, onde os personagens podem se afogar, que ele filma como se fosse um pequeno plano sequência. Não chega a ser um plano sequência, mas é um plano longo, onde a câmera está constantemente se movimentando ao redor dos personagens, passa de um personagem para outro personagem e tal, apresenta a ameaça ali e tal. Revendo o Impossível, dá pra ver que os movimentos de câmera dessa cena, ele já tinha experimentado, por exemplo, lá nesse filme, O Impossível. E também o filme também apresenta elementos de fantasia, de conto fantástico, que ele experimentou no seu filme anterior, Os 7 Minutos Depois da Meia-Noite, que também é um filme que tem elementos de fantasia, mas que também tem uns elementos de melodrama e que também estão presentes nesse Jurassic World. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vendo a filmografia total do Bayona, a gente vê que esse novo Jurassic World, ao mesmo tempo que é sim um filme da franquia, um filme de produtor, um filme que tem o peso lá da mão do Spielberg, um filme que tem o peso da produção do Colin Trevorrow, ele não deixa de ser um filme autoral. Ele se encaixa perfeitamente dentro da filmografia do Bayona, porque tem um estilo, tem uma marca ali, e eu acho isso muito bacana. E essa diferença de estilo na direção acaba refletindo também na trilha sonora composta pelo Michael Giacchino, porque o filme de 2015 do Colin Trevorrow, ele tinha a intenção de ser mais um filme de aventura e de resgatar a nostalgia de quem viu o primeiro filme do Jurassic Park lá de 93 do Steven Spielberg. E por conta dessa proposta, o Michael Giacchino no filme de 2015 utiliza muito mais o tema clássico do John Williams. Em alguns momentos o tema clássico no filme de 2015 tocava de forma assim magistral, orquestral, com toda a sua amplitude, para fazer a gente arrepiar mesmo e resgatar aquelas emoções de quando a gente ouviu essa trilha sonora pela primeira vez lá no primeiro filme de 93. Agora não. Agora, como a proposta ela é menos nostálgica, a proposta do Bayona ela é mais sombria, o Giacchino também acompanha com a trilha sonora, usando bem menos o tema do John Williams. Dessa vez, quando aparece o tema do John Williams, é bem mais sutil, são apenas algumas notas de piano, você ouve o tema lá no fundo, você até identifica, e ao mesmo tempo, ele cria uma trilha sonora dessa vez mais sombria, mais soturna, mais para gerar clima de suspense, de terror, mais de acordo com o clima desse novo caminho que o Bayona está propondo para a franquia. E dentro da proposta do novo filme se encaixa super bem. No elenco a gente tem a volta dos protagonistas do filme anterior, o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, e eles apresentam uma boa química nesse capítulo, melhor inclusive do que a química que eles apresentaram no filme anterior. A Bryce Dallas Howard dessa vez não usa mais salto alto para correr, ela tá de bota, tá tudo certo. Os personagens deles são carismáticos, a gente gosta deles, a gente torce por eles, então é um elemento humano dentro do filme que funciona. Mas o grande destaque do elenco pra mim é a criança da vez, porque isso é uma tradição dentro da franquia Jurassic Park, sempre tem uma criança envolvida dentro da trama, e dessa vez quem faz a
criança do filme é a Isabella Sermon, que é pra mim uma revelação. Ela protagoniza algumas das melhores cenas do filme, que são justamente essas cenas mais tensas, de suspense, que flertam com o terror, e ela se sai muito bem. É uma atriz mirim talentosa que eu imagino que está iniciando aí uma carreira promissora em Hollywood. Então, resumindo, eu gostei muito de Jurassic World Reino Ameaçado e coloco ele entre os melhores filmes da franquia Jurassic Park. Não melhor do que o primeiro Jurassic Park de 93, porque nenhuma continuação vai conseguir jamais superar aquela obra-prima que é um clássico da história do cinema, o primeiro filme do Spielberg. Mas ele tá ali em empate técnico num segundo lugar com o primeiro Jurassic World, que eu também gosto bastante. Acho que ele tá ali no mesmo nível, brigando ali entre o segundo e a terceira posição entre os melhores filmes da franquia. Com certeza é melhor do que o Jurassic Park 2, O Mundo Perdido, e melhor do que o Jurassic Park 3. Então, por conta disso, eu dou 4 Carlitos para Jurassic World, O Reino Ameaçado. É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, e quanto mais filmes, melhor!